E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, e carne da minha carne. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Jovem, bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical no Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva. E esta é a primeira vez que vou fazer um comentário da revista de jovens. Quero me aproximar de você que é professor, você que é aluno da Escola Dominical, que utiliza lições bíblicas da CPAD. Tem um objetivo principal. Eu fiz o comentário das lições bíblicas da CPAD do próximo trimestre. Então você estará estudando no próximo trimestre um comentário que fiz sobre a Epístola aos Romanos. Está imperdível. Até aconselho você a procurar, mesmo antes de começar o trimestre, lá para o final de novembro, começo de dezembro, reservando já a revista, você que é o superintendente, você que cuida da igreja, porque eu entendo que vai faltar revista. Muitas pessoas que são da classe dos adultos também vai querer obter essa revista, porque o assunto é muito bom. Fala sobre a Epístola aos Romanos, que traz fundamento da fé cristã. E já vai vir acompanhado de um livro com subsídios para ajudar no estudo da lição. A lição bíblica vai abordar 9 capítulos da Epístola aos Romanos, e o livro estará abordando todos os capítulos. Então vai ter um comentário a mais para você acompanhar, e você certamente vai desfrutar, e muito vai ser enriquecida a sua vida a partir do ensino, do estudo dessa Epístola aos Romanos. Nesse trimestre, o último trimestre de 2015, o comentarista, meu amigo pastor Esdras, está trazendo um assunto importantíssimo, que fala sobre os relacionamentos saudáveis, estabelecendo relacionamentos saudáveis. E nesta primeira lição nós vamos ver sobre os fundamentos bíblicos para o estabelecimento desses relacionamentos saudáveis. É o que nós vamos aprender nessa primeira lição. Desde já, eu peço que você compartilhe com a sua rede social, compartilhe com seus amigos, no Face, em qualquer uma das suas redes sociais, que você divulgue, peça para os seus amigos, para os jovens, compartilhar com os outros jovens também, para que possa participar conosco aí desses comentários, estudarmos junto, antes que você vá estudar na escola dominical. O objetivo não é substituir a escola dominical, mas é fornecer subsídios para que você e também os professores e alunos possam estudar previamente e levar já os comentários ou já uma ideia pronta para a escola dominical, para que possa enriquecer esse contato entre professor e aluno, e que todos juntos possam aprender e que possa agregar muitas coisas para a vida cristã, melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Vamos então à introdução da lição. Nesta lição, na lição de hoje, nós vamos ver que o ser humano, o homem e a mulher, é um ser social. Ele não vive sozinho. O texto bíblico demonstra que o ser humano, desde o início, já havia uma necessidade de um relacionamento interpessoal, quer seja com o do mesmo sexo ou pessoas de um sexo diferente. Evidentemente, com objetivos diferentes. Então nós vemos que o ser humano, homem e mulher, é um ser social e necessita de interação.
necessita de relacionamentos saudáveis. Hoje vivemos numa sociedade globalizada e da mesma forma o ser humano continua com a necessidade dessa interação como um ser social e cada vez mais por causa do grande avanço, do grande aumento de pessoas sobre a face da Terra e também do sistema que envolve, o sistema capitalista que envolve os seres humanos, havendo uma necessidade de um cuidado para essa relação do ser humano com o outro. E isso vai dar um impacto muito grande na vida, principalmente do cristão, como se relacionar com as demais pessoas. Isso é muito importante para que possa ter uma vida saudável, feliz, espiritualmente falando. Nessa lição nós vamos estudar sobre os fundamentos bíblicos para um relacionamento saudável, tanto numa vida social mais restrita, mas também em comunidade, uma vida em que as pessoas possam se relacionar de forma saudáveis e ter uma vida espiritual que agrade a Deus. Primeiro item, relacionamento com Deus, a imagem de Deus, no verso 26. Então nós vemos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele criou o ser humano com condições de comunicar-se com Ele. O ser humano, corpo, alma e espírito. Através do espírito, o ser humano ele consegue se comunicar com Deus. Se nós olharmos no livro de Gênesis, que está sendo estudado pela classe de adultos, vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, vamos ver que o autor ele demonstra que Deus se manifesta de maneira direta com o ser humano. Já no capítulo 12 ao capítulo 50, vamos ver que essa manifestação ela vai reduzindo gradativamente. Ou seja, com Abraão, nós vemos que regularmente ele se manifesta diretamente. Já com Jacó, nós vemos que ocasionalmente. E já com José, ele nunca se manifesta diretamente para o ser humano. Ou seja, dando ao ser humano essa liberdade para ele agir, para ele tomar as decisões, tomar as suas atitudes. Ou seja, ele ser um ser autônomo, mas ao mesmo tempo com responsabilidade. Ou seja, você tem a liberdade, você tem a possibilidade de comunicação tanto com Deus como com os seres humanos, mas as suas atitudes, a maneira como você age, você vai responder por ela. Então, por isso que é muito importante nós identificarmos essa necessidade de nós estarmos atentos para a forma como nos relacionamos com as outras pessoas, buscando ter um relacionamento saudável. Seguindo o exemplo de Deus. Deus está sempre disposto a comunicar-se com o ser humano. Deus está sempre disposto a ter um bom relacionamento em maneira alguma, em momento algum, de forma opressora, independente ou diferente do que muitas pessoas às vezes apresentam Deus como Deus opressor, como Deus irado, como Deus vingativo, como Deus sem paciência. Mas nós vamos ver que Deus, ele na realidade, é um Deus paciencioso, é um Deus de amor, é um Deus que está em constante busca da proximidade com todo ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. E isso é importante para nós também termos como base para os nossos relacionamentos, para que sejam saudáveis. Deus não olha para a idade, por isso que você, jovem, é alguém que Deus está atento, é alguém que Deus se preocupa, é alguém que Deus ama, é alguém que Deus acompanha na sua vida. O relacionamento com a criação. Nós vemos no livro de Gênesis que tudo que foi criado, que nós conhecemos e aquilo que não conhecemos, foi criado por Deus. Deus criou. E o ser humano precisa também relacionar-se com as coisas criadas, com a criatura, com a natureza. E nós vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada que Deus não se preocupa somente com os seres humanos, mas também se preocupa com as coisas criadas. Vamos ver no Novo Testamento a afirmação de que há necessidade da regeneração da própria natureza, da própria coisa criada por Deus. Ou seja, então o nosso relacionamento com as coisas criadas, com a natureza, por exemplo,
também exige uma responsabilidade. Por que hoje muito se fala sobre ecologia? Por que hoje muito se fala sobre a sustentabilidade, sobre a responsabilidade social, que exige das empresas e das pessoas um cuidado maior com a natureza? Porque se não cuidarmos, nós vamos ter as consequências na nossa própria vida e também nas nossas descendências, nossos filhos e assim por diante. Então nós não só precisamos ter um bom relacionamento com Deus, mas também com as coisas criadas por Deus, ter o devido cuidado com aquilo que Deus proporcionou para que tivéssemos uma vida saudável, ter uma vida agradável, uma qualidade de vida para que nós possamos viver melhor junto com as demais pessoas na sociedade. Você que não está acostumado ainda, que é o primeiro vídeo que estou comentando, quero dizer que no meu blog, natalindasneves.blogspot.com.br, você vai encontrar um arquivo de slides e com os comentários que eu utilizo aqui para comentar com você. Você vai ver lá que tem algumas citações em que eu deixo ali para você, como Gênesis 1:26, 28, Gênesis 2:15, que demonstra que Deus criou todas as coisas e deixou os cuidados do ser humano. Ou seja, Deus criou e nos entregou para que nós cuidássemos disso. Por isso nós temos que tomar cuidado daquilo que Deus nos deu, pela sua bondade, amorosamente nos concede. Jovem, cuide da natureza, cuide das coisas criadas por Deus. Pois nós somos responsáveis pela maneira como nós lidamos com as coisas criadas. O relacionamento com o outro, a identidade e solidariedade. Então nós vemos que o texto bíblico diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, que o ser humano estivesse só. Então nós vemos aí a criação do ser humano sempre, nunca sozinho, mas acompanhado. Então nós vemos que o ser humano, por isso que eu disse no início, que é um ser social, ele depende das outras pessoas. Tem pessoas que muitas vezes querem se isolar, querem viver sozinha, muitas vezes até o adolescente, o jovem, tem essa tendência, às vezes por não entender, ou muitas vezes por enfrentar algumas situações que causam nele algum trauma, alguma dificuldade, ele tenta se isolar. Mas não tem como se isolar, porque nós somos seres sociais. Nós temos que nos relacionar com as pessoas. E nós temos que aprender a relacionar com as pessoas para que nós possamos viver de forma saudável, felizes. Para que nós possamos, ao mesmo tempo, ter essa comunhão com os seres humanos e com Deus e com a criação. Porque o relacionamento espiritual, que é com Deus, só não é suficiente. Não vive só o ser humano e Deus. O relacionamento físico com as coisas criadas também não é suficiente. Não basta só ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento também com as coisas criadas. É necessário ter um relacionamento com o outro. Geralmente com os jovens, nós temos vários jovens que são universitários. Então se você talvez já teve contato com Levinas, é um autor referência, muito importante com essa questão de como lidar com o outro. Então é a forma que a pessoa lida com outra pessoa sem a intenção de dominar, de oprimir, mas de uma forma que possamos ter uma vida integrada, solidária, em que as pessoas possam priorizar o bem comum, a vida entre as pessoas de forma saudável, de forma feliz. Isso que é muito importante. Então é importante ter um relacionamento com Deus, relacionamento com a criatura, e aqui nós vemos que é importante ter um relacionamento com o próximo, com o outro. Então nós vemos que o relacionamento com o outro complementa os relacionamentos anteriores que nós dissemos, que é o espiritual com Deus e o físico com as coisas criadas. Aqui nós vemos a relação entre o eu sou, o que o comentarista, o pastor Iesas, coloca, o que eu sou, que é o eu, o si, e o outro, que é o que eu não sou. Ou seja, eu, o que sou, e o outro, o que eu não sou, mas é alguém que tem direitos. É alguém que deve ser respeitado, é alguém que deve ser amado. Então, por isso que é importante você ter consciência disso, para ter um bom relacionamento com as pessoas. E você vai ser feliz, jovem, se você ter esse comportamento, essa preocupação de ter um bom relacionamento com Deus, ter um bom relacionamento com as coisas criadas e um bom relacionamento com o próximo, com o outro, quer seja do sexo masculino ou feminino. O comentarista ainda complementa, trazendo a explicação do que sou. O que sou, a pessoa como sujeito da sua própria vida, rejeitando a dominação, a opressão, mas tomando a liberdade e buscando a sua própria autonomia, como sujeito da sua própria história. Não quer dizer com isso que ignora Deus. Eu já disse que tem que ter um relacionamento com Deus para você ir em busca da mudança, da transformação e a superação das situações limite, como diria Paulo Freire.
Alguém, o que sou, como alguém, o que sou como alguém com autonomia para escolher. É isso que Deus, assim que Deus faz o ser humano, com livre-arbítrio. Ele ter essa possibilidade de escolher, não se sujeitar a manipulações, mas ter uma escolha própria. O jovem precisa ter essa opinião própria, ele precisa, como é de própria característica, mas também ter essa liberdade de pensamento, de expressão, de escolher as coisas, pois é dessa forma que Deus se agrada, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, por livre escolha. Também, como diz o comentarista, desenvolvendo um modo próprio de viver, de ser, como sujeito, e não se sujeitando ao que o comentarista comenta como coisificação ou instrumentalização, tratando as pessoas como coisas, se sujeitar a ser um objeto na mão das outras pessoas, mas se valorizar a si mesmo. Então não é só valorizar os outros, mas valorizar a si mesmo. Aí ele entra no próximo tópico, que é o outro, o que não sou. Nós vemos que tudo que se aplica ao que sou, a mim mesmo, se aplica também ao próximo, ao que não sou. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que aquilo que você quer para você, que você deseja para você, a maneira como você quer ser tratado, então você faça para o outro também o que você não é, o que eu não sou, ou seja, aquilo que você tem direito, que você busca para ter uma qualidade de vida, uma vida feliz, um bom relacionamento, mas que também você tenha a respeitar o próximo, porque ele também tem direito a ter as mesmas coisas que você tem. Então, o ser humano não foi criado para ser dominador um do outro, mas para ser solidários. O segundo tópico fala sobre os fundamentos do relacionamento saudável. E o primeiro que é apresentado é o amor fraterno. O autor coloca o amor fraterno como a principal base para o relacionamento saudável, que fala sobre a questão do respeito mútuo, que fala sobre a aceitação do próximo e o respeito, que isso é muito importante. Quando você tem aceitação e respeito ao próximo, esse amor fraternal, ele é um amor interpessoal. É um amor que valoriza as qualidades das pessoas. Então, muitos dos seus amigos, dos jovens, da igreja ou fora da igreja, têm as suas qualidades que você deve valorizar. Mas não somente isso, você também deve respeitar as diferenças. Nem todo mundo pensa como você, nem todo mundo age como você, em qualquer sentido, quer na área religiosa ou não. Então não é o fato de você pensar diferente, crer diferente, que você vai tratar as pessoas diferenciadas, de forma diferentes, ou vai tratar as pessoas de forma áspera, ou rejeitar as pessoas. Você deve respeitar as pessoas com as suas crenças, com as suas vontades, que as pessoas também respeitem a você. É evidente que você deve expor como a palavra de Deus, o Evangelho, mas deve respeitar a opinião das pessoas, assim como você também quer ser respeitado. Isso, a questão da transformação, da mudança de comportamento das pessoas, é algo que o Espírito Santo que faz. Não queira você querer impor às pessoas essa mudança e que as pessoas pensem como você. Isso não é papel do ser humano. E isso vem, muitas vezes, atrapalhar o relacionamento entre as pessoas. Romanos 12:15, olha outra vez Romanos, você vê como que é importante a epístola aos Romanos. Fala sobre a capacidade, esse amor fraterno tem a capacidade de se alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. Às vezes é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Às vezes, irmãos, às vezes as pessoas têm dificuldade em ver um amigo, o próximo, crescer, estar alegre. E muitas vezes tem pessoas que ficam tristes com a alegria dos outros. Às vezes chorando é fácil chorar, abraçar, chorar com a pessoa. Mas às vezes ele vê alguém crescendo, alguém feliz, ele acaba se aborrecendo. Por quê? Muitas vezes por causa da inveja. Muitas vezes porque quer ter o que a pessoa tem, ou estar na situação que a pessoa está. Se contente, como diz o apóstolo Paulo, com aquilo que Deus tem te dado. Busque, almeje sempre crescer, fazer coisas melhores, jovens. Mas se teu amigo está crescendo, está feliz, seja feliz com ele também, se alegre com ele, porque isso se agrada a Deus, e Deus vai honrar você também, a sua vida.
comentarista coloca também que não existe qualquer amizade verdadeira que subsista sem o amor fraterno. Então, a amizade está baseada neste amor. É por isso que muitas pessoas, às vezes, perdem a amizade muito fácil, pessoas que abandonam o outro por questões muito simples, muitas vezes porque se unem por interesse. Então, o amor fraterno é um amor que une as pessoas não por interesse, mas pelo prazer de estar juntos, de compartilhar, de solidarizar junto, compartilhando uma vida com o outro. Nós vemos que esse amor fraterno se desenvolve inicialmente na família. É aí que começa. Por isso que é importante nós termos famílias bem estruturadas. Por isso que é importante nós priorizarmos, nós investirmos num bom relacionamento familiar. Na forma como você se relaciona na sua família vai também influenciar na forma como você se relaciona com as outras pessoas. Então, se você também não tem um bom relacionamento na sua casa, no que depender de você, como diz o apóstolo Paulo, faça de tudo para ter um bom relacionamento na sua casa com os seus familiares. Provérbios 17:17 e Provérbios 18:24 diz que existem situações que o relacionamento fora, externo à família, muitas vezes se torna mais significante do que da própria casa. Isso é possível. Mas o ideal é que nós possamos ter um bom relacionamento familiar e também um bom relacionamento externo com as pessoas. Isso é saudável, isso é bom, isso torna o ser humano feliz e tendo uma vida feliz de comunhão com Deus. E o amor fraterno pode levar, como diz o comentarista, até o sacrifício por alguém. Quem que nunca fez um sacrifício por um amigo, por alguém que se relaciona, por um familiar? Esse comportamento é que conduz ao amor agápico, que é o próximo tópico desta lição. É o amor que nos dá o exemplo, o próprio Deus. Vamos conhecer melhor? Então nós vemos que o amor agápico, ou amor ágape, é o próprio exemplo do amor de Deus. E ele se realiza de forma plena somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Somente Deus é que realmente pode exercer de forma plena esse amor ágape, esse amor que se doa, como Deus se doou, como doou seu Filho, como o próprio Filho se doou em nosso lugar, pagando resgate pelo nosso pecado, mesmo não sendo nós merecedores. Mais uma vez, aí o que a Epístola aos Romanos, capítulo 5, por exemplo, fala muito sobre isso, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, imerecedores da graça de Deus, mas pela misericórdia de Deus, pela fé, Deus nos alcança, Deus se entrega, Deus se sacrifica por nós mesmos. Então, é evidente que, de forma plena, nós nunca iremos conseguir exercer este amor como Deus exerceu. Mais uma vez, Romanos 5:5, João 13:35, nos traz orientações que se o ser humano buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus, é possível desenvolver esse amor ágape na sua vida. De forma em que as pessoas passam muitas vezes a despir-se de si mesmo, a exemplo de Jesus, Filipenses 2, e olhar para as pessoas. Viver feliz em ver as pessoas felizes, ter a empatia, se colocar no lugar das pessoas e melhorar o relacionamento, tornar o relacionamento sempre saudável, com esse amor sacrificial, o amor que se coloca no lugar da outra pessoa, que não julga, e o amor que não impõe, que não busca oprimir as pessoas, mas busca a felicidade das demais pessoas. Dessa forma, ainda que o ser humano, na sua limitação, não consegue exercer de forma plena o amor ágape, mas nós vemos que em Cristo, o cristão deve buscar desenvolver este amor na sua vida e ser um exemplo realmente de cristão, um exemplo de que o ensinamento de Jesus na sua própria vida para que possa causar impacto e influenciar a sociedade em que está inserido. Nós vemos lá em João 13:35 que os discípulos passaram a ser conhecidos como discípulos de Jesus quando eles demonstraram esse amor ágape, esse amor da mesma forma que Jesus demonstrou quando esteve ali orientando e andando na terra. Então nós vemos que o que prova que nós somos discípulos de Deus é se nós tivermos o amor um pelo outro. É isso que diz a palavra de Deus. Esse é um amor incondicional. É um amor que busca algo em troca.
como Deus também não buscou, mas fazer o bem sem esperar receber em troca. Se receber bem, mas se não receber também não deve aborrecer e se entristecer, porque fez a parte, aplicou o amor ágape. É simples? Não, não é tão simples assim, mas temos que buscar, como já disse, com o auxílio do Espírito Santo, exercer e desenvolver este amor. Então nós vemos pela palavra de Deus também que esse amor, ele ajuda as pessoas a superar as diferenças e as inquietações. Deixo aí no meu arquivo de slide referências para você acompanhar. Então busquemos o amor ágape, desenvolver o amor ágape em nossa vida cada dia mais, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis. O último tópico, então, da lição fala sobre os princípios para relacionamentos saudáveis. E o primeiro princípio que coloca é o respeito. Eu comentei sobre esse valor moral que é necessário para os relacionamentos, a questão do respeito. Respeitar as demais pessoas, porque da mesma forma como dissemos no primeiro tópico, que você tem direitos, as pessoas também têm o seu direito. E você deve respeitar e proporcionar também, sempre que possível, essas pessoas tenham esses seus direitos. E às vezes as pessoas abusam muito, desfazendo ou não observando o direito das outras pessoas. Então nós vemos que a própria lei determina muitas questões sobre o direito das pessoas. Mas só que as pessoas geralmente buscam os seus próprios direitos, brigam pelos seus direitos, mas têm dificuldade em respeitar o direito das outras pessoas. Por isso que muitos relacionamentos têm sido mantidos por meio de conflitos, dificuldades, mesmo dentro do lar, das igrejas, do trabalho, na comunidade, na sociedade. É porque as pessoas muitas vezes deixam de valorizar esse valor moral, de respeitar esse valor moral que é o próprio respeito. É redundante, mas é no sentido de valorizar esse valor moral, que é o respeito às demais pessoas. No mundo globalizado, como já me introduzi no início da lição, isso cada vez se torna mais importante ainda. Nós vemos uma sociedade consumista onde o ter muitas vezes se torna mais importante do que o ser e leva as pessoas a respeitar as demais pessoas nas relações comerciais, nas relações interpessoais, nas questões das relações emocionais. A falta de respeito, buscando as pessoas sempre tornar as outras pessoas como se fosse coisa. Por isso disse no início lá, a coisificação, instrumentalização das pessoas. Pessoas não são coisas, pessoas não são instrumentos, pessoas são pessoas e têm os seus direitos e devem ser respeitadas. Eu deixo no meu arquivo de slide, você busque aí muitas citações que demonstram que sem o respeito mútuo não tem como manter relacionamentos saudáveis. Então, priorize o respeito, valorize as pessoas respeitando-as e observando seus direitos. Outro princípio importante que é destacado pelo comentarista é a ética. A ética é que estabelece as normas de conduta entre as pessoas. É evidente que dependendo do lugar, da região, da cultura, a ética pode ter papéis diferentes, ou pode ser diferente, mas não quer dizer que a ética se contradiz, mas que o que em um lugar é uma questão de ética, em outro lugar pode ser que não seja. Então, a ética, ela normatiza, ela vem normatizar, vem orientar, conduzir o relacionamento das pessoas de acordo com o local em que elas estão, com a sua cultura. Mas o cristão, ele deve observar a ética e deve ser conduzido pela ética. Entretanto, acima desse princípio da ética, nós temos o princípio ético da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus deve priorizar ou ter primazia sobre a ética social. Então, muitas vezes, o que é ético para o mundo, para a sociedade, pode não ser ético para um cristão. Então, nós temos que ter isso em mente também, ainda mais você que é jovem.
Por isso que é importante você estar pautado na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, para que você não aceite algo que é ético para o mundo, mas que fere a ética da palavra de Deus. Então é importante você ser ético. E acima de tudo, é importante você conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus e a ética cristã para conduzir a sua vida e manter relacionamentos saudáveis. Então, os ensinamentos bíblicos, o ensinamento da palavra de Deus é que fundamenta os relacionamentos saudáveis para a vida do cristão, o jovem cristão. Por fim, nós vemos o último princípio da alteridade. Então, como nós vimos que o ser humano é um ser social, ele depende da relação com os outros seres humanos, e ele, para manter um relacionamento saudável, ele deve se colocar no lugar desse outro ser humano. Nunca buscar o domínio, a opressão, ou tirar vantagem sobre o outro ser humano. Mas usar, como eu já disse anteriormente, da empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, para que ele não seja levado a oprimir, não seja levado a levar vantagem, ou se tornar uma pessoa alegre, ou se considerar vitoriosa, com a desgraça do outro. Por isso que a alteridade é algo que é defendido pelas pessoas que defendem a questão de uma vida política, não sei se você já ouviu falar sobre a biopolítica, né? A vida da sociedade regida por uma política que vai levar as pessoas a valorizar o relacionamento entre as demais pessoas e valorizar o outro. Não buscar tirar vantagem, não buscar a infelicidade dos outros para ter a felicidade. Mas aí é o jogo do ganha-ganha. Não sei se você já viu falar sobre a questão da negociação. Tem o perde-perde, onde as duas pessoas que estão se relacionando perdem o negócio em uma relação. O perde-ganha, onde um ganha e o outro perde. E tem o ganha-ganha. Esse é o melhor resultado, onde todas as pessoas podem ganhar, onde as pessoas ganham. Então você não tira vantagem, mas você leva vantagem. E a outra pessoa que relaciona com você também leva vantagem. Então é o ser humano buscando o bem do outro, se colocando no lugar do outro. São princípios que nos ajudam a ter relacionamentos saudáveis. O que nós aprendemos nessa lição? Nesta lição, de início, nós aprendemos que o relato da criação já demonstra para nós que o ser humano é um ser social. É um ser que precisa ter um bom relacionamento com Deus, mas não somente com Deus. É um ser que precisa de bom relacionamento com as coisas criadas por esse Deus, mas não somente isso. Que é necessário um complemento, que é o relacionamento saudável com o próximo, com o outro. Então, nós vimos que o relato da criação nos ensina que nós devemos ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável com Deus, com as coisas criadas e também com o próximo. Somente assim nós teremos um relacionamento saudável e podemos ser felizes e atender à vontade de Deus. Nós vimos também que os fundamentos para um relacionamento saudável é o amor fraterno e o amor agápico, o amor ágape, onde nós vimos que o amor fraterno é aquilo que leva a um bom relacionamento com as outras pessoas. O amor ágape é aquele amor sacrificial, que é o exemplo do próprio amor de Deus. Ainda que vimos que para exercer plenamente o amor ágape é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós também vimos que por meio do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, se o ser humano buscar em Cristo, ele também pode desenvolver esse amor ágape e chegando à perfeição, ou seja, buscando a perfeição, melhorando a cada dia no seu relacionamento com as demais pessoas em qualquer área da sua vida. E nós vimos, por fim, quais são os princípios para um relacionamento saudável, que é o respeito, a ética e a alteridade. É quando você respeita o direito das outras pessoas. É quando você tem a ética como a normatização da sua vida e, acima de tudo, a ética cristã pautada na palavra de Deus. E a alteridade, onde você vai priorizar
o bom relacionamento, onde você não vai buscar oprimir, tirar vantagem sobre o próximo, mas ter um relacionamento solidário, aonde existe o ganha-ganha, todos ganham. E dessa forma nós estaremos estabelecendo, como diz o título da lição desse trimestre, relacionamentos saudáveis e agradando a Deus, e com isso certamente iremos alcançar outras pessoas para conhecer também o Evangelho a partir do nosso exemplo nas nossas relações. Muito obrigado por você caminhar comigo até aqui e mais uma vez peço que você compartilhe esse vídeo com a sua rede social. Peço para os seus amigos compartilharem, espalhem essa notícia sobre esse comentário das lições dos jovens que muitas pessoas não têm. Se você não tem na sua igreja ainda, então implemente a revista dos jovens na sua igreja. E no próximo trimestre estaremos juntos com o comentário que fiz para a CPAD da Epístola aos Romanos. Vamos desfrutar juntos. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até a próxima lição.